Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar em nossas vidas. Hoje, para muitos, começa uma semana de trabalho e nós aqui vamos começar logo buscando ao Senhor para que essa semana seja abençoada, Buscando através da palavra. Essa semana estamos estudando sobre a dependência completa do Filho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Deus o Pai, e o cuidado de Deus com ele aqui durante toda o seu ministério aqui na terra, durante a sua vida inteira na terra, que era alvo do diabo, era alvo dos líderes religiosos que queriam a todo custo matá-lo, A base do nosso estudo, da lição desta semana, está no capítulo 5 de João, do Evangelho de João. E a sequência do que nós vimos ontem, Cristo mostrando claramente que ele era enviado de Deus, que Deus cuidava dele, que ele não fazia nada sem que o Pai não ensinasse a ele e tal. E hoje, na pergunta 3, dando continuidade, temos aqui a seguinte pergunta: de que forma Jesus tentou ensinar que era dependente do Pai e que sua missão era fazer os homens crerem em Deus e não nele? Por que Cristo vai dizer isso? Porque os fariseus disseram no versículo 18 que Jesus estava se fazendo igual a Deus, que Jesus estava dizendo que era Deus. Aí Jesus vai desmentir eles, mostrando que eles estão equivocados, No verso 24 ele diz assim: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Que coisa forte, Cristo falando aqui da crença. Veja que Cristo vai dizer assim, olha, ele fala sempre duas vezes, em verdade e em verdade. É muito importante essa linguagem de Cristo quando ele fala em verdade e em verdade. Por que ele não fala uma só, não fala 3 vezes, é só 2? Porque sempre está fazendo uma menção da questão das 2 testemunhas. A verdade só é confirmada pela boca de 2 testemunhas. E as 2 testemunhas principais que estão falando aqui é o Pai e o Filho. Jesus está falando a palavra do Pai. E Cristo está concordando com ela e por isso ele está falando. Nós temos aqui 2 testemunhas falando por ocasião da pronúncia de Cristo. Por isso que ele fala, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, a palavra estava saindo, o som da voz era de Cristo. Mas ele está dizendo assim, e crê naquele que me enviou. Ele está dizendo, olha, essas minhas palavras aqui não são palavras para me exaltar. Não são palavras para que vocês me adorem. Não são palavras para que vocês me enxerguem como um Deus. Para que vocês me temam e me sirvam como se eu fosse um Deus. Não. Eu estou falando tudo isso para que vocês olhem para onde eu estou mandando vocês olharem. Olhem para Deus, Creia naquele que me enviou. Vocês precisam crer nele. Ora, se eles acreditassem na voz de Cristo, eles estavam acreditando em Cristo como um Deus ou estavam acreditando naquele que estava mandando Jesus Cristo falar aquelas palavras? Isso parece muito óbvio, É por isso que Cristo disse, as palavras não são minhas, as palavras são do meu Pai. Se vocês crerem naquele que me enviou, vocês vão escutar as minhas palavras, porque as palavras que eu estou dizendo são as mesmas palavras que ele está mandando eu dizer. E eu aqui só estou retransmitindo. Eu só estou repetindo na íntegra o que ele está me mandando dizer. Então, creiam nas minhas palavras que vocês vão estar acreditando em Deus. É isso. É essa a mensagem que o Senhor Jesus está passando para eles quando eles tentavam dizer que Jesus Cristo era um Deus, E ele disse, em verdade vos digo. Olha, eu vou dizer agora a verdade para vocês, Como se fosse 2 testemunhas falando para vocês. Quem ouve a minha voz, ou seja, quem ouve as minhas palavras, os meus ensinamentos, quem dá ouvido ao que eu estou dizendo, e depois crê naquele que me enviou, que coisa, E ele deixa bem claro que o Pai é aquele que o enviou. Quando ele fala o termo aquele que me enviou, ele está claramente dizendo que ele é submisso, que ele é inferior, porque só uma pessoa que tem autoridade envia outra.
Se alguém é enviado, é porque ele está obedecendo a alguém que tem um poder de enviar. Está obedecendo a alguém. Se Jesus Cristo fosse um Deus, e Deus é o título máximo de todos, não recebe ordem de ninguém e dá ordem a todos, jamais Jesus Cristo teria recebido uma ordem. Não é? Porque se Jesus Cristo fosse um Deus igual ao Pai, se o Pai dissesse assim, vai tu, ele dizia, por que você não vai? Nós não somos iguais? Qual o problema? Então vamos nós dois, né? Era mais ou menos assim. E o próprio Cristo vai dizer, olha, o enviado, ele não é maior do que aquele que o enviou. O enviado, ele é inferior. O enviado é inferior. Na Bíblia nós temos aí muitas, João 14, 26, Cristo vai dizer, olha, eu estou indo para o Pai agora, eu estou voltando para aquele que está me chamando. Porque ele me enviou, eu vim. Ele mandou eu vim. Agora eu estou voltando para ele. Por quê? Porque ele é maior do que eu. Ele diz bem claramente, mostrando claramente que havia quando ele fala aquele que me enviou, ele está mostrando aí hierarquia, poder, que ele obedece a um Deus. E Cristo vai dizer inúmeras vezes, né, que ele tem um Deus. Cristo vai dizer várias vezes, eu tenho um Deus. Quando ele ressuscita, lá no capítulo 20, versículo 17 de João, ele manda Maria Madalena, vai lá, avisa lá os meus irmãos. Ele não chama nós, os seres humanos, de servo, de súdito, de filho, não. Ele vai lá para os meus irmãos, é o que ele diz. Meus irmãos. Irmãos é que eles são da mesma espécie. Irmãos, diga para eles que eu estou indo para o meu Pai e vosso Pai, olha só. O mesmo Pai de Jesus é o Pai da gente. Estou indo para o meu Pai e vosso Pai. Estou indo para o meu Deus, vosso Deus. Cristo tem um Deus. Não existe na Bíblia a possibilidade de um Deus ter outro Deus, não. Na Bíblia não tem isso, não, essa possibilidade não. A Bíblia diz claramente que Deus só é um. É o Pai, é o Criador de todas as coisas. O Todo-Poderoso. Né? Como o próprio Cristo diz em João 17,3. A ti só, falando Pai, a ti só, por único Deus verdadeiro. Então a abundância de informação bíblica sobre esse tema, ela é inquestionável. Ela não causa dúvida. Ela é muito direta. E Cristo falando aqui nesse verso, ele é claríssimo também. Aquele que me enviou, né? Se vocês acreditarem nele, então, olha, se vocês vejam que o poder da fé, o poder da crença, né? Na verdade, em Deus, né? Se vocês fizerem isso, vocês terão garantido a vida eterna. E vocês não irão passar por uma condenação. O termo juiz aqui está vinculado à condenação, né? Mas, pela fé, vocês já passaram. O termo aqui é crer, ó. Aquele que crê. Então, pela fé, vocês já podem acreditar que passaram da morte para a vida. Continuando, meus amados, vamos agora para a quarta pergunta. Como o pai, ele honra o seu filho e cuida dele, o exaltando, lhe dando honra? Porque o pai, né, todo pai, existe um ditado que diz assim, que os pais se realizam no filho. Isso é uma verdade linda, né? Porque tudo que eu não consegui ser na minha vida, eu vou me esforçar para que os meus filhos conquistem. Vocês já viram histórias em que os pais que eram pedreiros, né? Eram auxiliares de serviços gerais, coitado, né? Um homem digno, trabalhando para ganhar um salário mínimo, né? E com dificuldade, ele educou os seus filhos, dando a melhor escola, né? O melhor ensino, a melhor oportunidade para ele estudar e aí se formar. Muitos casos, né, de pessoas humildes que se formam aí, são laureados aí no curso de medicina, no curso de direito, em outros cursos, né? Isso aí é uma realização muito grande, porque o pai, ele se realiza no filho. Se realiza, isso é uma verdade. Tudo que o pai não é, ele quer sempre, o pai de verdade, ele quer sempre o melhor para o filho. Ele quer que o filho alcance tudo que ele não alcançou. E o filho alcançando é como se ele mesmo tivesse alcançado, porque o pai ama ver o filho vitorioso, né? Eu não estou dizendo isso para que os filhos se frustrem se não conseguiu alguma coisa que o pai conseguiu, nada disso. Não estou aqui tentando humilhar ninguém, não. Eu estou tentando aqui exaltar aqui o poder de Deus, né? O amor de Cristo, o amor de Deus por nós. Pois bem, e aí o texto aqui na pergunta, né? Como é que o pai honra o filho? E fica muito fácil a gente entender agora, tendo como base esses nossos sentimentos pelos nossos filhos, né? Porque Cristo fez essa comparação.
Vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, imagine vosso Pai que está no céu. Dará muito mais do que o que você pede. Então, usando dessa comparação sábia, vamos tentar compreender como é que o pai faz com o filho. O versículo é o 25. Diz assim: em verdade vos digo. De novo, Cristo fala, em verdade, falando pelo Pai e por ele. Ó. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem essa voz do Filho de Deus, viverão. Aqui ele já está falando num contexto de ressurreição, num contexto de transformação daqueles que estarão vivos por ocasião do seu retorno. Já está falando no contexto quando as pessoas entrarão para a vida eterna definitivamente, né? Já com seus corpos glorificados, transformados num corpo incorruptível, etc, etc. Então, é nesse contexto que ele está falando aqui, né? Ele diz que vem a hora e agora é, em que as pessoas que crerem nisto, eles irão ouvir lá na frente a voz do Filho de Deus. Cristo está dizendo assim para nós, olha, preste atenção. Quem vai ressuscitar vocês sou eu. Ele está dizendo isso? Ou ele está dizendo, vocês irão ouvir a voz. Sabe como é que Deus vai me honrar? O Pai vai me deixar eu abrir a boca e dizer, morte, cadê o teu arguilhão? Você não pode mais matar os meus servos? Pode não, não é? Você não tem mais poder sobre ele, morte. Né? Todos os meus servos subam dos túmulos. É a voz de Cristo que ouvirá. Mas Cristo fará abrir a boca e vai falar sob o poder de Deus. O poder de Deus estará nele. O poder é o poder de Deus que vai levantar esses mortos. Agora Cristo está dizendo, vocês vão ouvir a voz. A voz é a de Cristo. Como sempre. Como aqui na terra, quando o povo diz assim, aquela voz foi a voz de Deus, era a voz do Filho, falando obviamente, lá no Antigo Testamento, né? Falando, né? Resplandecendo a glória de Deus, repassando para os seres humanos a voz. O próprio Cristo vai dizer lá em João 5, versículo 37, aqui, no versículo 37, aqui embaixo, ele vai dizer, vocês nunca ouviram a voz de Deus, o ser humano nunca ouviu a voz de Deus e nem viu a sua aparência. Vocês viram quem? A glória dele resplandecendo em mim. Então o Pai, né, que cria todas as coisas, que faz todas as coisas por intermédio do Filho, no dia da ressurreição, é novamente o Filho quem vai abrir a boca. O Pai vai lhe dar toda a autoridade. O Pai lhe deu o poder dele ter a vida. É o verso seguinte, inclusive, o verso 26. O verso 26 aqui vai dizer, o Pai tem a vida em si mesmo, deu para que o Filho também tivesse a vida em si mesmo, para que o Filho abrisse a boca aqui e mandasse todos os mortos saírem dos túmulos. Isso não faz de Cristo um Deus. Aqui está demonstrando a honra que o Pai está dando ao Filho. A honra. O Pai é glorificado, o Pai se sente feliz, as suas delícias, como diz lá no capítulo 8 de Provérbios, né? O Pai se delicia vendo o Filho fazendo as coisas. O Pai mostra como faz, ensina para o Filho fazer, e o Pai se delicia vendo o Filho fazendo aí. O Pai lhe dá toda a autoridade para que ele fale isso. O próprio Cristo vai dizer isso aqui. Está no contexto aqui, ó. Se a gente olhar aqui no verso, eu acho que é o verso 30, né? Ele vai dizer, e este mandamento eu recebi do meu Pai. Este poder para fazer isso eu recebi do Pai. Eu não tinha. O Pai me deu porque o Pai me honra. O Pai me honra e eu honro o Pai. Que coisa linda, né? Que relação linda. Que relação inspiradora é essa de Cristo para com o Pai. Nós deveríamos fazer o mesmo na nossa relação com Cristo. Fazer o mesmo, chegar ao ponto de dizer assim, olha, eu estou falando aqui em nome de Cristo, porque Ele me enviou, e Ele me dá essa honra de eu pregar o Evangelho e falar por Ele. Eu não sou Ele, eu não sou Cristo, mas Ele me dá esse poder e essa honra de eu falar por Ele, falar esta verdade. Ora, é tudo que Cristo quer que a gente viva como Ele viveu, para que a gente tenha essa autoridade, porque a autoridade Ele já prometeu nos dar, e nós precisamos seguir esta verdade. Que o Senhor nos abençoe ricamente para que a gente compreenda essas maravilhas, né? Essas maravilhas que sempre conduz a gente para conhecer a base de toda a verdade, que é conhecer a pessoa do Pai, conhecer a pessoa do Filho. E quando a gente conhece essa relação maravilhosa de Pai e Filho,
nós somos estimulados a sermos filhos fiéis a Deus e estimulados a sermos servos que imita Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso Senhor, em tudo, tanto na fala quanto nas suas ações. Que o Senhor possa abençoar cada um, no nome de Jesus.